pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver como criar um componente gráfico Gantt, que é esse componente que está aqui, ó. Para que serve esse componente? Ele serve para a gente, por exemplo, controlar projetos, ver um progresso de um projeto, desde a fase de concepção até a fase de criação, fase de teste, fase de finalização, para controlar, por exemplo, uma obra, um projeto de software, um projeto de arquitetura, um projeto comercial. Então a gente utiliza esse componente. Primeiro, a gente vai vir em fonte de dados e a gente vai criar uma fonte de dados que tenha os campos que a gente vai usar aqui no nosso Gantt. Então, o que eu preciso ter aqui de informação? Eu vou abrir a tabela que eu criei aqui para mostrar para vocês os campos que a gente vai precisar para criar esse gráfico, tá? Então, vou executar aqui. E aqui a gente vai ver a pré-visualização desses dados, tá? A gente precisa basicamente dessas colunas, tá? Então, a gente precisa de uma coluna que seja o título. Eu dei o nome aqui de title, mas pode estar escrito título, qualquer nome, tá? Start date e end date, que pode conter as horas também. Ou seja, aqui, ó, nesse primeiro item, eu estou falando que o projeto de construção de uma residência é o meu primeiro ponto de partida de um projeto. Ele começou aqui no dia 21/2 e vai terminar no dia 1/4. Então, eu tenho um ID aqui, ó. A gente vai ter que ter também esse campo, tá, de ID. Então, eu tenho aqui um ID sequencial, ó, que vai de 1 a 5 nesse caso. E aqui eu tenho um Parent ID. Ou seja, o ID que está relacionado com esse meu primeiro item. Por exemplo, quando eu venho aqui no projeto de construção de residência, eu tenho planejamento e pré-construção. Então, eu estou falando que meu Parent ID é 1, ou seja, ele está relacionado com esse primeiro item, porque o planejamento e pré-construção ele está dentro de projeto de construção. Quando eu venho aqui para Design e Arquitetura, o Design e Arquitetura está dentro do planejamento e pré-construção. Então, o Parent ID é o 2. É como se aqui fosse a chave e aqui fosse a chave estrangeira. Já aqui, ó, na construção da obra, ela está relacionada ao meu primeiro item, ao projeto de construção da residência. E a minha entrega final, que é o meu quinto item, está relacionado à minha construção da obra, que é o meu quarto item aqui, por isso que eu tenho o Parent ID 4. Tá? Então, a gente tem que ter a coluna de ID, que diz respeito ao nosso título, o Parent ID, que não é obrigatório, esse campo pode ser opcional, somente se a gente tiver um campo relacionado dentro do outro, igual é o meu caso aqui. E por último, eu tenho uma coluna de progresso, que é o percentual que vai de 0 a 100. Então, conforme o andamento da nossa obra, do nosso projeto, né, nesse caso o projeto de obra, eu vou atualizando esse progresso e aqui ele vai enchendo para a gente a nossa barrinha de percentual que a gente vai criar no componente. Então, com os dados em mãos aqui, a gente vai começar a vincular ele aqui no nosso projeto. Agora, pessoal, a gente vai construir o nosso gráfico aqui. Então, a gente tem ele aqui, o Gantt Chart. Eu vou vir aqui em Configurações. Aqui em ID, eu vou arrastar o meu campo de ID que eu tenho. Não vou colocar meu Parent ID por enquanto, tá? Em título, eu vou colocar a descrição, que é o meu título. A data de início, a gente coloca o campo de data de início. E aqui a gente coloca depois em data de término a nossa data final. Eu vou deixar minha data aqui, eu poderia deixar como ano, mas eu vou deixar aqui como dia, mês, ano para ele trazer data a data, tá? É a mesma coisa eu vou fazer aqui na minha data final. Eu vou deixar ela aqui como dia, mês, ano. E por último, a gente vai preencher aqui com o progresso, que é o nosso campo que vai de 0 a 100. É um campo numérico aqui que a gente tem, ó, progresso. Antes de eu colocar o Parent ID, vamos ver como que ficou aqui, tá? Então eu tenho aqui no meu assunto minhas fases do projeto, ó, começa no dia 21/2 e ele vai andando aqui, né? Ele vai percorrendo aqui. Aqui a gente tem a nossa coluna de progresso. E aqui do lado direito eu posso ver esse progresso. Eu posso pegar aqui, pessoal, e dar um zoom também, aumentar essa parte aqui que ele está mostrando por dia. Eu posso vir aqui, ó, clicar no mais aqui ou clicar no menos para ele recolher e mostrar para a gente por mês. Depois ele vai mostrar para a gente por ano. Conforme eu for dando o zoom aqui, ele vai alterando para a gente. Então essa fase ela vai de fevereiro a março, ó. Depois eu tenho as outras fases, que vai de março a abril, abril a maio, até a data de entrega que vai andar lá para o ano de 2024. Então passa 2023, posso dar um zoom aqui para adiantar, ó. Agora ele já está ali por trimestre, quadrimestre, vai lá para 2024, que é quando a gente entrega. Então eu tenho desde o começo da obra, que foi aqui no primeiro trimestre de 2023, até a entrega da obra, que foi aqui no primeiro trimestre de 2024, ele mostra ali para a gente a data, né, ó. 19/2 de 2024 até o horário da entrega. E aqui, ó, a entrega de fato, que é a entrega final, se a gente postar o mouse aqui, tá bem pequenininho, a gente consegue ver que o progresso chegou a 100%. Então ele está ali a data que começou essa atividade e a data que finalizou. Então aqui a gente já tem nosso Gantt completo.
Agora vamos arrastar aqui aquele campo Parent ID, que é o campo opcional, né? Quando a gente tem uma tarefa dentro da outra. Então quando eu coloco o meu campo Parent ID aqui, olha que legal. A gente vai criar uma árvore aqui, ó, de tarefa. E ele vai mostrando com cores diferenciadas aqui o que é a tarefa principal e o que é a tarefa secundária nossa. Então em verde aqui está a nossa tarefa principal. E aí a gente tem em azul o que é a nossa tarefa secundária. E assim, se a gente tivesse outras ramificações aqui, ia mudando para a gente ali a visualização. Legal? Então, pessoal, esse é o nosso gráfico Gantt. Obrigado e até a próxima.